Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo. Hoje é 15 de outubro de 2020, 10 horas da manhã, quinta-feira, e como todas as manhãs, de segunda a sexta, nós temos trazido um convidado muito especial para participar conosco desse momento, desse café com o Evangelho, desse bate-papo gostoso, descontraído, mas sempre com o objetivo de um aprendizado. É muito bom estarmos juntos, mas essa manhã, como o Roberto estava dizendo, uma manhã mais temperatura amena, mais gostosa, depois de uma chuvinha suave, para molhar a natureza, purificar o ar e renovar os nossos corações. Isso é muito bom. Até eu me senti tentado a tomar um banho de chuva, ali não falou de jeito nenhum. Olha a idade. Mas é muito bom tomar um banho de chuva, é gostoso mesmo. Mas vamos iniciar, que afinal de contas o nosso convidado já está aqui nos aguardando. É muito bom podermos juntos compartilhar com ele dessa manhã. Então vamos começar, Roberto? Vamos. Você pode, por favor, me emprestar esse livro que você tem do lado aí, Leila? E mostrar para o nosso público? Esse aqui é um livro falando sobre o Mirabelle. É um livro muito interessante, Coleção Mirabelle. Esse é o volume 1, Mensagens do Além, as psicografias de Mirabelle, Honra ao Mérito, sobre uma vitória perante a justiça. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Essa coleção Mirabelle, ela é uma publicação do Centro Espírita Casa do Caminho de Santana, uma publicação bem recente, de 2015. Fica na cidade de São Paulo, no bairro de Santana, né? Eles publicaram, são 3 volumes. Esse é o volume 1 e é muito interessante porque a gente É uma percebe, edição de 2015, né? 2015, só nesse primeiro volume tem quase 450 páginas e é uma letra bem pequenininha. Se eles fossem fazer como as publicações, muitas das publicações atuais, que são letras bem maiores, ao invés de ser 450 páginas, ia ser o dobro, porque a letrinha aqui é aquela letrinha pequena. Bom, Leila, falamos já sobre o livro. Tem muita coisa. Muito conteúdo. Esse livro foi benditas as feiras do livro espírita, né? Adquirimos na feira do livro espírita, que de Artur Nogueira, né? Na cidade vizinha, já há 3 anos. Então, compartilhamos com vocês isso. E os relatos desse livro são apoiados em registros do Lamartine Palhano Júnior e do professor doutor Eurico de Góes, né, ex-presidente, diretor da Biblioteca Pública Municipal da cidade de São Paulo, ambos já falecidos, mas com preciosas recordações. Então, fica aqui os nossos registros e agradecimentos a esses colaboradores que do passado permitiram que esse acervo não se perdesse. Mas, Leila, voltando então ao nosso convidado, Mirabelle. Eu não vou falar Carmine nem Carmine, não, simplesmente Mirabelle. Os nossos internautas já estão acostumados. Né? Os nossos queridos amigos que têm nos acompanhado, mas às vezes vai chegando outros, estão lembrando que o Carmine Mirabelle, ou Carlo Mirabelle, porque depois ele preferia que o chamassem assim, ele nasceu em Botucatu, em São Paulo, no dia 2 de janeiro de 1889, já no finalzinho do século XIX. Foi um grande médium de efeitos físicos, nós falamos várias possibilidades mediúnicas que ele possuía, e ontem a gente estava falando com relação aos casamentos que ele teve, porque as esposas provavelmente não conseguiam dar conta daqueles fenômenos, e ele teve 4 casamentos. Primeiro foi a Carmen Guerreiro, com quem ele teve 2 filhos, depois com a Edmeia, que não teve filho nenhum, que eu acredito que foi tão complicado que ela nem
deu tempo de ter filhos. Isso é uma consideração pessoal, né, Leila? Pessoal. Depois, com a Maria do Carmo Pinto Paca, que tiveram uma filha, e por último com a professora Amélia Loureiro, que também tiveram um rapaz, um menino, César Augusto. Mas era difícil ser esposa de Mirabelle, por quê? A esposa estava ali na cozinha fazendo uma comida, por exemplo. Daqui a pouco começava tudo a voar, as louças, as panelas eram projetadas em cima dela. Então isso tudo era muito impactante. Não era fácil a pessoa acompanhar aqueles fenômenos que às vezes eram até um pouco agressivos, violentos, mas o Mirabelle, um homem de um coração muito generoso, se permitiu buscar sempre também o amor, buscar uma companheira que pudesse estar ao seu lado. Mas o Mirabelle, ele foi pesquisado por famosos investigadores, tanto no Brasil, mas também investigadores internacionais, ilustres homens de ciência. E isso é importante nós sabermos, porque não é assim simplesmente, às vezes esses fenômenos, quem pode garantir que aconteceu? Mas não, eram vários cientistas de várias partes do mundo, cientistas do Brasil, homens conceituados, pessoas honradas diante da sociedade, que o acompanharam durante muitos anos e constataram todos esses fatos. Não é verdade, Roberto? Nós tivemos, entre outros, né, que um dos biógrafos dele, que é o Miguel Carl, que é de ascendência alemã, mas também o Carlos Embaçaí e vários outros, né, que nós já citamos aqui alguns. Mas também, o que levaria pessoas de tanto saber, de tanto conhecimento na área de ciência das academias, se deslocarem do seu país para a América do Sul, falando da Europa, na Alemanha? Nós tivemos, por exemplo, o Dr. Hans Driedsche, que era docente da Universidade de Leipzig, na Alemanha, e também um outro alemão, químico, Dr. Johann Reichenbach, e ainda o literato inglês Douglas Ainslie, na oportunidade adido à Embaixada Inglesa em Paris. Então, o que nós indagamos, né, e com justeza, por que eles levariam? Porque Mirabelle era realmente um fenômeno, foi um fenômeno. E ainda o professor Tito Guarnieri, que é ilustre farmacêutico e químico da Universidade de Milão, o Dr. Hagen Ternessy, holandês, respeitado por suas investigações no campo psíquico e tantos outros, né? Então a gente vê alemão, italiano, holandês, francês, o próprio Richer, né? Ele se preocuparia com isso. E funda-se ali no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, na Rua Voluntários da Pátria, a Academia para o Estudo dos Fenômenos Psíquicos, de nome Lombroso, Cesare Lombroso, em homenagem também àquele investigador lá de Milão, né? Que nós já falamos nas 2 semanas atrás. É verdade, mas todos esses investigadores, não foi assim uma pesquisa superficial, não. Permaneceram por longo tempo estudando a mediunidade do Mirabelle. E a ciência médica também o examinou. Ele foi inclusive internado no manicômio, mas a ciência, os médicos o examinaram exaustivamente e jamais comprovaram nenhum tipo de fraude. E ele tinha assim, a maior boa vontade, ele permitia que se realizassem todo o tipo de investigações. Como nós falamos ontem, ele era submetido, ele era amarrado para não ter perigo dele. Não é que não tivesse perigo, é para evitar uma fraude, né? Para não ter perigo dele cometer uma fraude, esconder alguma coisa. E ele se sujeitava a tudo aquilo com muito boa vontade. E ele sempre aberto, né? E ele entendia também, Leila, que aquelas cautelas eram necessárias, porque sempre houve fraudadores, né? Mistificadores,
histriões, que prevaleciam-se da boa vontade, da credulidade do povo, né? Sobretudo aqueles menos astutos, menos inteligentes e também menos esclarecidos. Porque até hoje muitos acabam se deixando levar pela empolgação e vão acreditando em qualquer coisa sem levar a fundo uma pesquisa. E Mirabelli tinha bem isso em conta. Então ele se sujeitou, falando, não há problema nenhum. A sabedoria popular reza, quem não deve não teme, falando, não há problema nenhum. E para dar essa oportunidade, ele mesmo, como o Roberto comentou, ele mesmo fundou a Academia Brasileira de Metapsíquica, no Rio de Janeiro, o Centro de Estudos Psíquicos César Lombroso, o Instituto Psíquico Brasileiro, esses dois últimos, em São Paulo. Então, nos dois grandes centros do país, Rio e São Paulo, ele funda essas academias para permitir as pesquisas, tanto com ele, como também com outros médios que, porventura, ali chegassem. Era uma oportunidade de poder haver esse aprofundamento e entender o que estava acontecendo ali. Mas nós falamos, ele tinha tantos dons mediúnicos, nós ontem, inclusive, citamos alguns, mas até para relembrar, porque nem sempre todos estão nos acompanhando todos os dias, não é verdade, Roberto? É perfeito, Leila, bem lembrado. Só para recordar, entre muitos idiomas, chama-se xenoglossia, ou seja, você, através da psicografia, através da psicofonia, você fala, e ele estando mediunizado, bem que é bom esclarecer, falava, se pronunciava, se comunicava em latim, persa, japonês, árabe, em tcheco, em russo, em alemão, enfim, um total de 26 idiomas. Aí tem o grego, você tem o grego clássico, que é antigo, né? Pouco falado, até línguas mortas, inclusive o copta, e a execução original e pictórica, quer dizer, pintura de imagens, né, em trabalhos a óleo, a creon, aquarela e etc. Então, foram mais de 300 obras catalogadas pelo Eurico de Góes, que ele, Mirabelli, mediunizado, teria produzido, naturalmente sob a influência de pintores clássicos. Você tem Rembrandt, você tem Tussaud e vários outros. Então são reproduções mediúnicas, detalhe, reproduções de quadros pintados há vários decênios por pintores nacionais e estrangeiros falecidos, de locais, chama de sítio, né, jamais visto por Mirabelli, e que não aprendeu desenho, nem pintura. Então, logo... E desses mais de 300 quadros que ele pintou, 50 foram conduzidos até a Alemanha, ficaram expostos a Holanda, ficaram expostos em Amsterdã, e tinha um pesquisador também chamado Teunise, que é holandês, que ele observou Mirabelli com muito entusiasmo. Aquele pesquisador, vendo todos aqueles fenômenos, aquele entusiasmo muito grande, e ele cita artigos publicados em revistas de psicologia, de psiquiatria, as materializações, levitações, transporte que o médium realizava. Aqui, nós citamos ontem a mediunidade de transporte, que ele próprio se transportou da Estação da Luz, em São Paulo, até São Vicente. Em uma distância de 90 quilômetros, o corpo dele, ele estava... Desmaterializa-se ali. Ele estava na Estação da Luz e 2 minutos depois ele surge em São Vicente. E isso foi constatado, foi assim, tem avaliado, porque através de testemunhas, ligações, eles ligaram, ele está aqui. Então, na mesma hora, eles viram que ele, de um lugar, ele se transportou para o outro. Levitação que ele realizou, várias. Teve uma levitação que ele, durante 3 minutos, dentro de um transporte público. Telecinese, que a telecinese é aquela habilidade de mover objetos, mover as coisas de um lugar para o outro. Então, ele fazia muito, mas tinha também os sons que ele conseguia de uma forma espontânea
assim, de um instrumento. Ele estava na casa, às vezes, de alguém, aí aquele instrumento, de repente, começava a tocar. Ele cantava, mediunizado. Ele cantava Exatamente, ópera, gente. Era um excelente, porque a voz, né? Naturalmente, algum tenor, né? Através dele incorporado e cantava. Mas olha, uma maravilha. Sons, por exemplo, de instrumentos musicais, como a Leila falando, um trompete, um violoncelo, violão, piano, igualmente, então eles era executado, nem face de sua presença. E quando ele cantava ópera, assim, mediunizado, né? Ele cantava trechos de óperas, tanto com voz, às vezes de tenor, outra hora com voz de barítono, outra hora com voz de baixo, soprano. Músicas, né? Música ao piano, violino, sanfona, violão, sons de corneta, sons de soldados em marcha, todos esses sons eram produzidos durante aquelas sessões, aquele barulho assim de arrastar de correntes, devia ser um pouco tenebroso, né? Aqueles arrastar de correntes marítimas, como se houvessem, assim, naqueles desembarques, ou naquelas atrações. Nas fainas no porto, eu já participei de algumas. Naturalmente, na época, então, referida, o que dava-se, pretendia se caracterizar através desses ruídos, era de embarcações a velas, né, atracando, e aquele movimento no cais, no porto. Então, a faina muito bonita de se ver, né? Eu participei de algumas. Mas vamos aproveitar, vamos saudar mais alguns amigos que vão chegando para que a gente possa... Opa! Ih, o que aconteceu aí? Deu um problema. Oi, Sueli, bom dia. A Sueli está falando que está uma chuvinha abençoada. Sueli, pergunto eu a vocês estão nos vendo? Porque a nossa imagem aqui sumiu. Deem um ok aí se vocês estão vendo a gente. Bom dia, Janete. Bom dia, Rita Maria. Oh, bom dia, Eliette. Muito obrigada. Eliette dizendo assim, vocês são muito especiais. Bom dia, Fátima. Que bom. Não, Eliette, vocês é que são especiais. A generosidade está nos olhos de vocês. Mas, por favor, reproduzam melhor. Confirme aí se vocês estão recebendo a nossa imagem, o áudio ou nem outro. Sobretudo aqui do Facebook. Né? Do Face, porque senão a gente vai sair e entrar novamente. Será que não está... Ok, nós estamos gravando, Leila, então vamos prosseguir. Quem não ver agora, verá pelas gravações. Pode ser? Daqui a pouco a gente confirma, tá bom? Vamos descer um pouquinho, ver se mais... aqui a Sueli disse, está tudo certo. Ok, beleza. Então tá bom. Voltamos porque então. A nossa imagem aqui desapareceu. Nossa live. Não estamos nos vendo, Sueli, é por isso. Mas também vai ficar gravado. Mas tem um fato assim muito interessante também que aconteceu com o Mirabelli. Nós falamos em revista, eu só queria fazer referência a uma, que é a Physical Research, porque quando você fala que institutos ou então órgãos de imprensa, mas são imprensa especializada, essa Physical Research, então ela dá testemunho e afirma a veracidade dos fenômenos narrados, né, que eles presenciaram. É verdade, mas tem um fato assim, muito interessante, entre tantos, e aí lembra também o Douglas Home, porque ele também fazia um pouco dessas estripulias. Não é verdade, Roberto? E era um fenômeno que chamava de incombustibilidade. Você coloca um tecido, uma madeira, assim numa chama, e vai incendiar, vai pegar fogo, não precisa nem botar gasolina, né? Mas ele, então, dia de véspera de São João, foi no ano de 1923, eu estava na Praça 13 de Maio, ali em São Vicente, encontrava-se presente também o Dr. Frederico Alvim, que era médico, né? E o comendador Freitas Tinoco, além do Major Osório de Barros e o capitão Antônio Azeredo, entre outros. Então, vê que ele estava assim, cercado de pessoas testemunhas oculares e confiáveis. Né? Então, agora com esse estarrecido pasmo para esse, ou seja, ficaram... Como é que pode? Eles viram quem é o Mirabelli passar em transe mediúnico sobre e entre as chamas de uma fogueira que crepitava ali na 13 de maio, em São Vicente, né? Para o espaço estrelado. Então o fogo está crepitando, uma noite, véspera de São João, estrelas mil, e ele passa ali com
estupefaciente prova de incombustibilidade. Isto é, não se queima. É incrível, Nem chamuscada. Aliás, os cabelos ficaram um pouquinho chamuscados, né? Não sei se os cabelos ficaram, Ficaram, não, porque eu não estava lá como testemunha. Mas o Eurico de Góes narra diz isso. que ficou Claro um pouco que não estava. chamuscado. Brincadeira à parte, a Leila gosta mas de brincar. pode ser também até que tenha ficado um pouco chamuscado para Pra mostrar testificar. a veracidade do fato. Porque não né? machuca, gente. Um cabelinho mostrar a chamuscado. veracidade. O cabelo né? cresce outra vez, né? Agora, uma pele, uma ferida, né? Um pé. Então, isso aí sim seria agredir ao médium. E os médios são protegidos, Leila. Com certeza. Olha, o nosso tempo já está chegando ao fim. Mas nós vamos falar rapidinho. Mesmo a gente correndo assim, Leila. Nós vamos falar rapidinho também, que nós falamos, citamos, tanta perseguição, porque o trabalhador do Cristo, ele não pode aguardar facilidades, achar que por ele estar trabalhando pelo bem, que ele vai ser recompensado, que ele vai ser glorificado, elogiado. Não, nós sabemos quanto que o Chico sofreu, quanto que o Divaldo e outros médios respeitavam. A referência maior é Jesus, né? Então, tem sofrido, mas não foi diferente com Mirabelli. Ele, apesar de ser uma pessoa boa, de ser um homem do bem, mas ele foi perseguido. Nós vimos que ele foi espancado de uma forma muito violenta, a casa apedrejada, muita coisa aconteceu com ele. E outras coisas também, ao longo da sua vida, ele teve que dar vários testemunhos. E nós vamos encerrar hoje falando sobre esses testemunhos a mais que ele precisou dar, e amanhã a gente continua. Então, ele foi encarcerado várias vezes. A acusação, então, tem uma queixa, etc. E testemunhas, porque como eles faziam, aí em volta do centro espírita, falando lá de São Vicente, há então pessoas que já estavam se dirigindo para lá, então aproveitando-se aí, como se fazendo de repórter, na verdade eram policiais, então só queriam testemunhas. Você está indo aonde? Eu vou ali ver o Mirabelli, ele faz isso, isso, isso. E tal. Mas você já veio aqui várias vezes e tal. Colhiam, enfim, esse testemunho, coligiam provas e aí encarceravam ele. Mas foram muitas vezes. Acusado, por exemplo, no artigo 171, que era estelionato, e também do exercício ou prática ilegal da medicina. Mas ele jamais prometeu cura, ele nem curava, porque uma das poucas dons mediúnicos, talvez o único, que ele não tinha era o dom de cura. Nós tivemos, por exemplo, Zé Arigó que fazia isso de todas as formas. Porém, ele não. Mas, enfim, algumas pessoas até confiavam, nós chamamos que tem o efeito placebo, e também ele prescrevia receituário mediúnico. Então, não era ele que curava. Homeopático, né? E a homeopatia, a água magnetizada, né? As botijas de água que estavam lá. E além de perseguições políticas, mas mesmo detido, ele envolvia as pessoas com seus dons e a sua generosidade. Jamais se defendeu. Jamais. Lembra um pouco também o caso do Zé Arigó. Zé Arigó, né? muito. Era preso e ali na cadeia ele aproveitava ainda para curar, para ajudar. E a mesma coisa o Mirabelli. Ele foi preso várias vezes e, diante de todos aqueles processos policiais, em função do que eles achavam que ele estava realizando, por exemplo... O espiritismo era crime, Leila. O Código Penal prescrevia, né, pena, então eles não conseguiam compreender muito bem, ali pelo Código Penal, definir o que seria o espiritismo, mas acabava sendo crime e ele acabava sendo preso. O exercício ilegal da medicina, porque ele realizava diagnose psíquica ou espiritual de moléstias. Ele falava, olha, isso. Então dizia que era o exercício ilegal da medicina. E alguns médicos, inclusive, Leilinha, lá para obter um diagnóstico com ele. Então, mas a própria Associação Médica que processou ele mais de uma vez. A água magnetizada que ele oferecia, a distribuição de remédios homeopáticos em favor dos necessitados, mas ele... De graça. De graça, gratuitamente. Totalmente. Ele metia a mão no bolso mesmo. Mas ele não se entregava.
ele tinha aquele lado assim, evangélico, evangelizado, aquele sentimento profundo de paciência, de tolerância, de resignação. E mesmo às vezes quando ele ficava um pouco chateado, mas ele sabia perdoar, ele esquecia o mal que lhe faziam. Isso é muito importante. Quantos de nós dizemos assim, não, eu não perdoo, eu não consigo esquecer. Ele era uma pessoa simples, amorosa, magnânima e também não raro numa ingenuidade infantil. Isso é muito interessante, muito importante. Mas, queridos amigos, já ultrapassamos o nosso tempo hoje. Uau, 25 minutos, Leila. Lembrando que hoje é quinta-feira, 20 horas, nós temos o nosso curso de Espiritismo. Ao final do nosso estudo, nós temos o passe à distância, a magnetização das águas, das medicações, mas amanhã nós vamos encerrar essa reflexão, porque tem muita coisa para se conhecer. Dá licença, sobre Leila. Carmine Mirabelli. Mais uma vez, teve muita gente que não viu no início, né? Que nós exibimos. Esse é apenas o primeiro volume, né? O primeiro. Da coleção Mirabelli. E aqui tem muitos casos. Leila, não vai dar tempo, né? Porque tem, inclusive, mensagem de Copérnico, Nicolau Copérnico, né? Que nós depois vamos falar amanhã, se der tempo, né, Leila? Mas o livro é uma preciosidade, Leila. É editado pelo Centro Espírita Casa do Caminho de Santana, ali na Zona Norte de São Paulo, né? Nossa querida Pauliceia. Então fica aí essa provocação. Mas aproveitando, lembrando, amanhã vamos concluir aqui a nossa semana com esse ilustre convidado, mandando um abraço para a Márcia, para a Daniele, para o Arnaldo, mandando bom dia, my friends, tenham um ótimo dia, Deus abençoe a todos, mil beijos e abraços. Igualmente, Arnaldo. Muito bom estarmos aqui juntos e podemos daqui para baixo, vai, desses aqui já falamos. A Sueli desejando um abençoado dia para a família, a querida família. Queridos amigos, um domingo não, uma quinta-feira. Ainda é quinta, ele está com cara de domingo, mas ainda é quinta. Uma quinta-feira abençoada, guardamos vocês hoje às 20 horas, amanhã às 10 da manhã e convidamos a todos, mesmo os que já se inscreveram nos nossos canais, entrem lá, deem um joinha, façam um comentário, compartilhem, vamos fazer essa grande rede do bem se espalhar como exemplos de vida, como exemplos de esperança, de paciência, de tolerância, de perdão. Nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra, e o canal do Telegram, SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Paz a todos e até mais. Então, até amanhã, se Deus assim o permitir, e rogando sempre que nos proteja, né, gente, que nos dê também nos revista dessa generosidade, da tolerância, do amor que palmilharam o terreno desses nossos tão bem lembrados pioneiros, né, nas definições dos rumos dessa nova era que estamos vivendo. Até amanhã e muita paz para todos.